a gente volta os olhos agora mais atentamente aí para a CPI da pandemia. Voltamos a falar sobre a CPI da pandemia, né? Falamos bastante com a entrevista com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, mas agora, gente, com a apuração da nossa dupla. Quando é em dupla é melhor ainda. Olha eles aqui comigo. Caio Junqueira e Thaís Arbex. Bom, vamos lá. O governo está dividido, é isso, gente, sobre o habeas corpus para que o ex-ministro Eduardo Pazuello não vá à comissão. Você começa, Thaís, as ladies primeiro. Vamos lá, Thaís. Começa, Mona, é isso. O que acontece? Uma ala do governo acha que essa alternativa de tentar mais um recurso ao Supremo Tribunal Federal pode ser um tiro no pé. Por que essa avaliação? Pesam alguns fatores, Mona Lisa. Um deles é o seguinte: o fato de que esse eventual recurso para evitar a ida do ex-ministro, para garantir que ele fique em silêncio, ele vai cair com o ministro Ricardo Lewandowski, que se tornou o prevento, como a gente costuma dizer no mundo jurídico. Baixou em mim o doutor Caio agora. Ele é o responsável... Ótimo! Vai lá. Fala, Thaís. Ele é o responsável por julgar os casos da CPI, porque ele foi o ministro relator sorteado quando aqueles senadores do grupo governista ingressaram com um pedido no Supremo para tentar impedir que Renan Calheiros assumisse a relatoria. Sim. Então, sendo Ricardo Lewandowski o ministro relator, as chances desse pedido prosperar são consideradas remotas. Também pesa o fato de que essa ala avalia que essa ida ao Supremo, mais uma vez, pode dar gás ao discurso da ala de oposição e senadores independentes, a maioria da CPI, de que o ministro Pazuello tem algo a esconder. Então, há essa avaliação por parte desse grupo, Mona Lisa. Super importante. Quero te fazer uma pergunta na volta, mas agora quero complementação da apuração com o Caio. Conta, Caio. Então, Mona Lisa, na verdade tem o outro segmento, esse outro lado aí do governo, governistas, pessoal mais próximo ali ao ex-ministro Eduardo Pazuello, que considera, que acha que isso tem que ficar na mesa até o dia 18, até o dia 17, até poucas horas antes do depoimento, porque eles querem aproveitar a semana que vem, vão ter ex-integrantes ali do governo, Fábio Van Garten, Ernesto Araújo, ver o depoimento, mas já há uma leitura de que a CPI é parcial. Tá na moda falar em julgamentos parciais, então eles avaliam que esse julgamento já é de cartas marcadas, essa CPI já é de cartas marcadas e tem um alvo certo, que é o presidente Jair Bolsonaro, por meio principalmente do ex-ministro Eduardo Pazuello. Então, de nada adiantaria o Pazuello ir até lá, porque qualquer coisa que ele disser será contra ele mesmo, qualquer informação que ele prestar lá. Então, isso está na mesa. Como a gente disse ontem, a ideia original e que está valendo ainda é ele ir e falar tudo. Mas eles consideram um segmento ali do governo apoiar essa decisão de entrar com habeas corpus, diz que tem jurisprudência ali que pode furar ali esse bloqueio do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Não tem ainda, a gente vai ver como que vai ser esse desenrolar nos próximos 7, 8 dias aí até o julgamento, o depoimento do dia 19, Mona Lisa. Ótimo, tem uma pergunta para a Thaís e para o Caio também. Thaís, correu o risco de aumentar a desmoralização do ex-ministro, general Eduardo Pazuello, no Supremo? É terrível, se a gente pensa na estratégia da defesa de Pazuello, no Pazuello e para o governo em si, porque a desmoralização de Pazuello se deu durante o exercício dele ali como ministro, pelo próprio presidente, pela inércia ou pelas atitudes erradas. Nem o ministro atual, Marcelo Queiroga, ontem foi para a defesa de Pazuello, Porque realmente é muito difícil defender o ex-ministro Pazuello com esse monte de desacertos. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Correr esse risco de potencializar a desmoralização e, consequentemente, a responsabilização a Pazuello é algo a conferir, Thaís? E isso é colocado na mesa por essa ala que resiste a esse recurso ao Supremo Tribunal Federal, Mona Lisa, porque eles dão como certo que será
uma tentativa, uma alternativa frustrada e tende a expor ainda mais o ex-ministro Pazuello. Segundo um desses integrantes dessa ala com os quais eu conversei, ele me disse o seguinte, Mona Lisa, ele falou, o Supremo Tribunal Federal pode dizer o seguinte, ministro Pazuello, por que o senhor não quer isso? O senhor diz que a sua gestão foi tão boa. Então, é nessa toada que está essa ala, Mona Lisa. Caio, para arrematar rapidinho, desafio imenso, aquele lá primeiro que você trouxe para a gente, que sim, defender Pazuello era uma prioridade do Palácio do Planalto. Analisa, sabe o que eu acho que está no contexto? Até conversei com a Thaís hoje à tarde, de todo esse debate. A defesa de Pazuello do governo, né? E há, no entorno ali do Pazuello, principalmente, um receio de que o Palácio do Planalto possa, eventualmente, se o caldo engrossar, entregar o Pazuello para poupar o presidente, o que é uma operação difícil. É isso? Entregar e abandonar. Isso, não é uma operação fácil de fazer, porque um está vinculado ao outro, um responde ao outro, tem a história do quem manda obedece. Mas eu sinto que há no entorno, principalmente do ex-ministro Pazuello, um receio de ele ser, de que seja construída, eventualmente, uma responsabilidade toda em cima dele, de modo a dizer que ele tinha autonomia para fazer as coisas. É um sentimento, as pessoas me falam isso também, não há nada concreto, por enquanto estão todos juntos, tanto que oficialmente quem defende o Pazuello na CPI é a Advocacia Geral da União. Aliás, quem defende o governo na CPI, porque tem outros ex-ministros, vão depor a semana que vem, o Ernesto Araújo, o ex-SECOM, Fábio Van Garten. Tem a Advocacia Geral da União, inclusive é o adjunto do ministro André Mendonça, o responsável, o Técio Issami, né? Mas, assim, tem esse receio de que uma coisa possa vir a ser defender o governo e outra defender o Pazuello, e que o governo, de repente, para se safar, entrega o Pazuello. Então, tem muita gente de olho nesses movimentos, mas, por enquanto, está tudo conectado. Tudo é uma coisa só. Sem falar, e é muito importante a gente pontuar, que tem o Exército Brasileiro nisso tudo também. Exato. O Exército Brasileiro, porque quem fez a comunicação ao presidente da CPI, Omar Aziz, de que haveria essa possibilidade de contaminação do Pazuello, foi o comandante do Exército, o Paulo Sérgio, não foi o governo, né? Então entrou o Exército, também está nesse caldo, e a gente tem que observar muito bem isso. O Palácio do Planalto vai entregar Pazuello, que é um general da ativa, como que o Exército reage a isso? São temas que estão aí para a gente observar até o dia do depoimento, por que não até o final dessa CPI.